Querida igreja, saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar participando deste jubileu e também do encerramento destas comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante. Um movimento, cremos, feito pelo próprio Deus, que revolucionou a vida de Martinho Lutero, a vida de tantos outros homens, revolucionou todo um país como a Alemanha e trouxe para nós esse legado que usufruímos até os dias de hoje. Nós fizemos uma breve alteração no tema da nossa reflexão, mas eu senti no coração de trazer na manhã de hoje para compartilharmos e meditarmos num dos grandes temas da Reforma Protestante, muito particular a Martinho Lutero, que é a teologia da cruz. Hoje, praticamente, em nome do politicamente correto, não fica bem pregar sobre a cruz, sobre os pecados, sobre a culpabilidade do homem. Esse é um discurso opressivo, que faz com que o homem não seja absolutamente nada, perca completamente o seu valor. E a cruz de Cristo faz justamente isso. Faz com que a gente nos veja na nossa inteira necessidade da graça de Deus. E eu queria convidá-los a abrirmos a palavra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 15. Agradeço muito a acolhida dos pastores, reverendo Jailson, as palavras carinhosas, o reverendo Reiner, reverendo Weber Sérgio, pessoas queridas e amadas, ao conselho dessa igreja, que nos franqueia estar aqui nesta manhã também. Que Deus continue abençoando ricamente a Igreja Presbiteriana de Brasília. Nós temos o relato do Evangelho de Marcos acerca da morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Marcos 15, verso 33 a 39. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. À hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns do que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Pai querido e amado, é com temor e tremor que aqui estamos diante da Tua santa palavra. Que ela seja alimento espiritual para as nossas almas nesta manhã, pão vivo do céu a alimentar-nos, ó Pai, da necessidade que temos da Tua voz, da Tua palavra, do alimento que vem do alto. Sacia-nos, abençoa-nos, edifica-nos, ó Pai, e aquela porção que o Senhor, desde de antemão, tem preparado para cada um de nós, que seja distribuída por Ti mesmo, por meio do Teu Espírito, a cada uma de nossas vidas. Que não saiamos daqui sem a Tua bênção. Toma-nos em Tuas mãos, nos colocamos na Tua inteira dependência, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, o texto começa, ele tem muitas nuances emblemáticas e interessantes, alguns detalhes riquíssimos que nós encontramos aqui no relato de Marcos. Ele começa dizendo que, chegada a hora sexta,
houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. O que na Bíblia assim está posto, não está posto por acaso, tem o seu significado. A hora sexta começava ao meio-dia e a hora nona às 15 horas da tarde. Nós temos aqui, na verdade, neste momento que Jesus está ali crucificado, 3 horas de trevas sobre a face da terra. Isso nos lembra muitas coisas. 3 horas de trevas sobre a face da terra. Lembram da nona praga? A nona praga no Egito era justamente a morte dos primogênitos. A praga do Egito aconteceu, a nona praga aconteceu antes da morte do Cordeiro Pascal. Isso nos chama a atenção, porque agora, antes do Cordeiro de Deus ser imolado na cruz, nós temos 3 horas de trevas. Naquela ocasião, ali no Egito, nós tivemos 3 dias de trevas. 3 dias de trevas antes do primogênito ser morto. E agora temos 3 horas de trevas antes do Cordeiro de Deus ser imolado na cruz. Neste momento, amada igreja, toda a ira de Deus, toda a ira de Deus estava caindo sobre a vida do seu filho. Todos os nossos pecados, de todos aqueles que viveram antes de Jesus e iriam viver depois dele. Nos diz que aqui há um grito de desamparo por parte do Filho de Deus. Nos diz que a hora nona, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz: Eloi, 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 lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus volta as suas costas para o seu filho. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Irmão, Jesus estava recebendo ali todos os nossos pecados. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Jesus, ele já tinha sido desamparado por todo o povo. Agora Jesus é desamparado pelos líderes. Agora desamparado pelos discípulos, todos o deixaram e fugiram. Foi desamparado pelos ladrões, apenas um ladrão voltou-se para Jesus. E agora Jesus é desamparado pelo próprio Pai, pelo próprio Deus. Nesse momento do grito de Jesus, ali naquela cruz, se faz 3 horas de trevas. O sol se esconde, a natureza geme, a natureza sente esse momento. Jesus morreu para redimir também a natureza. Romanos capítulo 8, a natureza aguarda também a sua redenção, assim como todos nós aguardamos a nossa redenção, e ela clama por isso. Agora, terra e céus desamparam a Jesus. E o que Jesus mais temeu horas antes ali no Getsêmani, chorando lágrimas de sangue, agora ele vivencia ali na cruz do Calvário. E eu queria mostrar para vocês com detalhes o que exatamente está acontecendo aqui neste momento. O profeta Isaías, há aproximadamente 700 anos deste episódio, ele profetizou com detalhes o que ali estaria acontecendo. E eu convido a igreja a abrirmos a Bíblia, lá em Isaías 53, versículos de 1 a 12. É um texto extremamente inspirativo. Isaías, capítulo 53, versículos 1 a 12. Toda a ira de Deus está recaindo sobre o seu filho ali na cruz. Isaías nos diz com detalhes: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor,
porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É o que está acontecendo ali na cruz. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Deus feriu o seu filho. Deus matou o seu filho. É interessante que quando lemos os livros de teologia, nós vemos aqui o acordo entre o pai e o filho. Um acordo de amor. Jesus dizendo, eu me entregarei, Pai, por aqueles que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo. Jesus fez isso por amor. E ele estava pensando em mim e em você. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A paz é a paz da reconciliação. Jesus não morreu pelos bonzinhos, Jesus não morreu pelos amigos, Jesus morreu por aqueles que eram seus inimigos. Jesus morreu por aqueles que estavam debaixo da ira de Deus. Ali na cruz do Calvário, Jesus estava nos salvando do próprio Deus. Nós não fomos salvos de Satanás, nós fomos salvos do próprio Deus, fomos salvos da ira de Deus. E esta paz é a paz da reconciliação. Lá em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo fala, pode até ser que você se proponha a morrer por uma pessoa, mas quem proporia a morrer por aquele que é o seu inimigo? Jesus fez isso. E nos diz Paulo ali em Romanos 5 que esta é a maior prova de amor de Deus para conosco. Quando Jesus fez isso, quando nós ainda éramos inimigos de Deus. E ele nos reconciliou com Deus, nos tornou novamente amigos de Deus. Como diz Romanos 5:1, justificados, pois, agora, mediante a fé, temos paz com Deus. Não estamos mais debaixo da sua ira, irmãos. O pior inimigo do homem é Deus. O pior inimigo do homem é Deus. O segundo pior inimigo do homem é ele mesmo. Por isso Agostinho sempre orava, Senhor, livra-me de mim mesmo. Livra-me de mim mesmo. E aqui nos diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho e o Senhor fez cair a iniquidade de todos nós sobre ele. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Jesus fez o que fez, porque ele estava pensando em mim e em você. Foi o amor dele por nós que o levou à cruz do Calvário. Foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Veja o detalhe do sepultamento de Jesus sendo narrado com perspicácia e minúcia 700 anos antes do acontecimento. A Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. Saibam disso.
A Bíblia é a palavra de Deus. Deus é quem escreveu esse livro santo. Como dizia Kierkegaard, quando eu leio a Bíblia, eu leio a carta de amor de Deus. Ou como dizia Martim Lutero, quando eu leio a Bíblia, eu ouço Deus falar comigo. Você quer ouvir Deus falar com você em voz alta, audível? Não precisa correr atrás de profeta, não. Leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir Deus falar com você. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Deus fez isso, verso 10. Fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Uma dádiva, uma entrega. A oferta, para ser aceita, ela precisava ser voluntária. Ninguém poderia ter matado Jesus. Ninguém poderia ter obrigado Jesus a morrer na cruz. A oferta, para ser aceita, ela tinha que ser voluntária. Jesus diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Dádiva, graça de Deus em nosso favor. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verso 11, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, não a todos, mas a muitos. Todos aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Por estes, Jesus estava morrendo ali na cruz do Calvário. E as iniquidades deles levará sobre si. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. A oferta de Jesus foi aceita por Deus. Alguém dizia, por que Jesus tinha que ser 100% Deus e 100% homem? Só um homem seria capaz de nos substituir. Ninguém menos do que um homem ou mais do que um homem poderia tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Só alguém exatamente como nós poderia fazer isso. E Jesus, ele foi 100% homem, porque ele veio para substituir aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Mas por que Jesus tinha também de ser 100% Deus? Irmãos, o preço que foi pago na cruz do Calvário foi tão alto, que nenhum homem seria capaz de pagá-lo. Só mesmo um cordeiro sem defeito, sem mancha, imaculado, completamente puro poderia fazer isso. E ainda mais, só um Deus seria capaz de satisfazer o próprio Deus. E Deus, na pessoa de Jesus, satisfez o Pai. Por isso, verso 12, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus é o nosso sumo sacerdote, está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Louvado seja Deus. Isto está acontecendo ali na cruz do Calvário. Isso que o profeta Isaías nos narra é exatamente o que está acontecendo e o que aconteceu na cruz do Calvário. Mas o evangelista Marcos vai concluindo o seu texto de forma apoteótica. Voltem lá para Marcos. Marcos, capítulo 15, o versículo 37. Os 3 últimos versículos. Marcos 9, Marcos 15, 37 a 39. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim
expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Amada e querida Igreja de Jesus Cristo, a morte de Cristo é o fato mais importante da história, porque dele depende a salvação dos pecadores. E a mais linda especificidade do cristianismo é que o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Brado de triunfo, brado de vitória, um brado de redenção, mas também um brado de vitória. O evangelista João, que nos narra de forma tão eloquente a ida do Cordeiro para ser morto na cruz do Calvário, no seu Evangelho, capítulo 19, verso 30, João nos diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. Literalmente, está pago. Aqui um detalhe interessante, esta palavra. Nós estamos dentro de um contexto judaico, e aqui tem vários pontos do cerimonial judaico, do sacrifício, da oferta. Essa frase, ela era dita pelo sacerdote no final do oferecimento do sacrifício. Essa frase era uma frase cultual que o sacerdote pronunciava ao terminar o sacrifício. O que nós temos aqui quando Jesus diz agora, e Marcos diz: Jesus é sacerdote. E aqui ele é ao mesmo tempo o sacerdote e o sacrifício. Enquanto o sacerdote, ele diz: está consumado, enquanto o sacrifício, ele é a oferta, conforme nos diz Hebreus. A morte de Cristo foi concluída. O que tinha que ser feito já foi feito. Irmãos, não há nada que possamos fazer para alcançarmos algum mérito diante da parte de Deus. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Todas as bênçãos, irmãos, que nós recebemos por intermédio de Jesus Cristo. Em Jesus, conforme diz Efésios 1, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo que temos é favor não merecido de Deus, é graça de Deus por causa da obra de Cristo Jesus em nosso favor. Dr. Lucas, narrando também justamente este episódio do último suspiro de Jesus, no capítulo 23, verso 46, Dr. Lucas nos diz: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Jesus estava consumando a sua obra de redenção, esmagando a cabeça da serpente, cumprindo Gênesis 3,15, o proto-evangelho, quando Deus, ali em Gênesis 3,15, prometeu que a descendência da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E isso se cumpre aqui na cruz do Calvário. Jesus estava aqui nos salvando do próprio Deus. Jesus estava nos comprando para o próprio Deus. Reverendo Enner dizia aqui na sua mensagem introdutória que nós somos de Deus. Nós somos de Deus porque fomos comprados por Deus. Jesus estava nos comprando para Ele mesmo, e esse preço foi o preço do seu Filho, Jesus Cristo. Gosto muito do texto de Apocalipse, capítulo 5, aonde João nos narra, capítulo 5, verso 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo
e nação. Eu e você fomos comprados para Deus, pelo próprio Deus, para o próprio Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus, ele não morreu como Marte, ele se deu como sacrifício, como oferta voluntária. Algo maravilhoso acontece aqui no final da narrativa de Marcos. 3 horas de trevas sobre a face da terra. Imaginem o que é isso. 3 horas de trevas sobre a face da terra. E quando Jesus expira, e quando Jesus dá o brado, o que acontece? As trevas acabam. A luz volta. Com a sua morte, ele quebra o poder das trevas. O véu do santuário se rasga em 2 partes, do alto a baixo. E aqui nós vemos a completa abolição e o término de toda a lei cerimonial judaica. A morte de Jesus marca o fim do templo. Nós agora adoramos a Deus em Cristo Jesus. A nossa adoração é cristocêntrica. Deixe-me abrir um parênteses aqui. João, ele tem uma narrativa muito interessante. Desde o início, o evangelista João nos mostra Jesus substituindo o templo. A partir do capítulo 1, ele fala que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, armou as suas tendas entre nós. Isso acontecia no Antigo Testamento, quando a Shekinah de Deus, a glória de Deus, a pessoa de Deus se revelava justamente no tabernáculo. E agora isto acontece na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Mais adiante, o evangelista João vai nos narrar que Jesus é o substituto do templo. Jesus diz: estão vendo essas construções? Não vão ficar pedras sobre pedras. Esse templo será completamente destruído, mas em 3 dias ele será reerguido. E ele dizia isso em relação ao seu corpo. E aí vem o capítulo 4 de João, extremamente enigmático, onde o pessoal do louvor geralmente gosta muito de citar aquele texto que fala: devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E aí largue subjetivismo em cima de adorar a Deus em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Dentro do contexto do Evangelho de João, adorar a Deus em espírito e em verdade não é um modo de adoração. Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus em Cristo Jesus. Espírito e verdade no Evangelho de João é Jesus Cristo. Não se adora a Deus, não se chega a Deus, não se presta culto a Deus, a não ser por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus que abriu esse novo e vivo caminho, nos dando completo acesso ao Pai. Como diz Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Lembram do terremoto de Portugal? Foi um caos. Aqui na América Latina também tivemos alguns terremotos extremamente desastrosos. A tsunami que varreu a Ásia e também o Japão, uma catástrofe terrível. O Holocausto foi uma catástrofe terrível. Mas sabe qual foi a pior catástrofe que já aconteceu à humanidade? Foi a queda. Nada se compara com a queda. E é justamente dessa queda que a obra de Cristo na cruz do Calvário nos levanta e nos põe em pé diante do Filho de Deus. Por isso, a morte de Cristo é, de fato, o mais importante acontecimento da história. Ele é o único caminho do homem para Deus e não há nenhum outro. Não há ninguém que fez o que Jesus fez.
E eu quero terminar. E nessa minha conclusão, à luz do Evangelho de Marcos, há algo muito interessante. O Evangelho de Marcos, ele nos levanta uma pergunta. E a pergunta que o Evangelho de Marcos nos levanta, desde o primeiro capítulo até o último, é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Estamos aqui diante da cruz do Calvário e temos aqui 3 testemunhas emblemáticas, presenciando tudo aquilo que está acontecendo ali. Um centurião, as 3 mulheres que vão ser narradas no capítulo 16, e um membro do Sinédrio. Marcos nos mostra essas 3 testemunhas oculares que estão ali diante da cruz do Calvário. Quero chamar a atenção de vocês para o centurião, que é o último versículo do texto que estamos analisando. Nos diz o verso 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Voltamos lá no início de Marcos, Marcos 1:1. Este é o Evangelho do Filho de Deus. Marcos termina o seu Evangelho da mesma forma que ele começa. E pasmem, olha que coisa interessante e instigante temos aqui. Somente aqui, nesse versículo 39, vai aparecer novamente a expressão Filho de Deus. Somente aqui. E essa expressão está colocada e ela vem dos lábios de um centurião. Esse centurião, ele é encarregado de uma centúria. Ele tinha pelo menos 100 soldados à sua disposição. E provavelmente é o grupo de soldados que foi buscar Jesus lá no Getsêmani e ficou com Jesus durante toda a sua peregrinação até Jesus chegar lá no Calvário. 100 soldados que acompanharam Jesus até ali a cruz do Gólgota. Um gentio, um centurião, ele reconhece que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Se você pegar uma moeda romana da época de Jesus, em um lado da moeda romana você vai encontrar a figura e a inscrição dizendo Tibério César, filho do divino Augusto. O imperador romano, ele tinha o status de divindade. Ele era Deus. Por isso que na plaquetinha que vai lá no cume da cruz de Jesus, aonde encontramos INRI, escrito em 3 línguas, Jesus Nazareno, rei dos judeus, ele está sendo morto ali por crime de lesa majestade, porque ele era considerado Kyrios, Senhor. Só que naquela plaquetinha nos vai dizer Paulo, ali estava escrito as nossas anotações da nossa dívida que nós tínhamos com Deus. Todo ladrão, ele levava, todos aqueles que iriam morrer na cruz, eles levavam de pendurado no pescoço uma plaqueta aonde vinha descrito por que ele estava morrendo, por que ele estava sendo crucificado. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve Colossenses, Deus é bom. Ele diz que Jesus, na cruz do Calvário, rasgou todo o nosso escrito de dívida. Rasgou, anulou. Paulo vai dizer em Romanos 8, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Naquela plaquetinha, irmãos, estava escrito tudo aquilo que me condenava. E Jesus ali na cruz do Calvário estava apagando e desfazendo e anulando tudo isso.
morrendo por um ímpio, morrendo por um pecador, morrendo por um inimigo. Na moeda romana estava lá a figura de Tibério César, o divino Augustus. Só que quando você virava a moeda, no verso da moeda romana, vinha Tibério César, assentado no trono, aonde aparece escrito, sumo sacerdote. Um centurião, o próprio César, era a única pessoa que um soldado romano chamaria de filho de Deus. Nenhum outro. Aqui, o mais improvável dos homens confessa que Jesus é filho de Deus. Eu sou esse centurião. O que me salvou, irmãos? Nada que havia em mim. Graça bendita de Jesus Cristo. Deus é aquele que salva os mais improváveis dos homens. Estava lá na frente da cruz, os professores de teologia, os sacerdotes do templo, os beatos, os fariseus. Nenhum desses religiosos reconheceram Jesus como Filho de Deus. Você já viu alguém morrer? Minha mãe morreu segurando na minha mão. Reverenda Dail já deve ter visto algumas pessoas morrerem. Foi uma experiência maravilhosa, porque a morte de um santo é a coisa mais linda do mundo. E mamãe morreu segurando na minha mão, cantando, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. E parece que ela viu o céu se abrindo, e ela viu Jesus, e ela olhou e falou assim, Jesus, toca em mim, me cura. E naquele momento ela expirou. Jesus a levou, a restaurou completamente e a curou completamente. Essa foi uma morte que eu nunca vou esquecer na minha vida. Nunca. Aquele centurião já tinha visto milhares e milhares de pessoas morrerem. Mas esse foi diferente. O centurião viu Jesus morrer. Ele ouviu o seu brado. E esta morte foi diferente, porque esta morte trouxe luz das trevas. E isto é graça. Na sua morte, irmãos, Jesus é revelado. Com isso, Marcos, ele deixa claro que só a partir da cruz nós podemos compreender e falar sobre quem realmente Jesus é. Um teólogo alemão, Schweitzer, ele nos diz que é o crucificado e não o operador de milagres que provoca a primeira confissão de alguém que realmente compreende as poderosas ações de Deus em Jesus. Martinho Lutero, nosso grande reformador, famosíssimo pela sua teologia da cruz, Martinho Lutero diz, na cruz de Cristo temos a redenção, ali e nem uma outra parte, tão somente ali. Um centurião, um pagão, o mais improvável de todos os homens, o Marcos Alexandre. Cada um de nós. Me permitam, pastores, com toda licença, citar um teólogo, Dr. Joseph Ratzinger, o Papa João Paulo XVI, foi um grande teólogo, um dos maiores teólogos da Igreja Católica. No seu comentário do Evangelho de Marcos, fazendo o comentário desse texto e falando do centurião, Joseph Ratzinger, ele diz, junto à cruz tem início a igreja dos pagãos,
a nova comunidade da Igreja Universal. Não a universal do Reino de Deus, mas a Igreja do Senhor Jesus. Ali nasceu a Igreja, ali nós nascemos, ali fomos redimidos, por pura graça, bondade, amor eterno. Louvado seja o nosso Deus, por tão grande amor, tão grande graça, que um dia nos alcançou. Deus seja louvado e bendito. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Não somos merecedores, Pai, de tão grande amor, de tão grande graça, tão grande dádiva. Mas obrigado, Deus, porque um dia o Senhor resolveu nos amar. Por isso nós podemos hoje dizer que te amamos, ó Pai. E ajude-nos, Deus, para que esse teu amor sempre nos constranja a vivermos para a tua glória, uma vida de santidade que te agrade. Dai-nos sempre um coração agradecido e grato a ti. Abençoe esta amada igreja, cada irmão, cada irmã que aqui está. Que a tua bênção alcance a todos. A ti o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, amados.